Graça e paz, igreja. Eu vim aqui trazer uma palavra de abertura do culto para vocês. E o salmo que eu quero trazer para vocês está lá no Salmo 84. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Nós não estamos na igreja por enquanto, nós ainda estamos em casa. Só que eu quero convidar a você fazer onde você está agora, a sua casa, seja onde você estiver ouvindo essa ministração. Eu estou na minha casa e eu sei que em todas as vezes em que nós ouvimos o culto aqui dentro, essa casa se torna a habitação do Senhor dos Exércitos. E eu posso dizer como agradável é o lugar da habitação do Senhor dos Exércitos. E eu convido você hoje a fazer com que o lugar da habitação do Senhor dos Exércitos seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja o ônibus que você está pegando agora, mas que seja sempre onde você está. Porque a habitação do Senhor, lembrando, é você. Né? Deus não mora mais em casas feitas por homens, mas sim em templos feitos pelas próprias mãos dele, que é eu e você. Então que hoje, onde você estiver agora, seja a habitação do Senhor, amém? Vamos orar para começar esse culto. Que Deus fale com você, amém? Em nome de Jesus, papai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor está aqui conosco, obrigado por esse culto, pai. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, ministra os nossos corações e que onde nós estivermos, papai, que ali seja a habitação do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, olhe para o céu, seja livre, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus, seja livre.
É o teu sangue que nos leva além, nos dá liberdade. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a
de Jesus, sangue precioso de Jesus, sangue maravilhoso de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
tome o lugar de honra. Amém, igreja. Agora é o momento da nossa oferta. Que Deus possa mesmo falar com você. Assim como Ele já esteve falando com certeza com você nos louvores, agora eu te peço que você possa ouvir e dar atenção ao que você pode entregar a Deus e selar aquilo que Ele já tem entregue nas suas mãos. Amém? O versículo que eu quero trazer para você está lá em Romanos 11, no versículo 16, que diz assim: Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Amém? O que eu quero dizer com vocês aqui nesse versículo é comparando a sua oferta com tudo aquilo que você continua tendo, né? Não apenas o que você dá. É muito fácil dizer que aquilo que a gente entrega para Deus é santo, mas o que está em nossas mãos? O que isso é? O que isso importa para nós? E o que a gente pode entender com essa analogia que o apóstolo Paulo escreve aqui? É que se aquilo que eu entrego para Deus como meu dízimo ou a minha oferta é santo, tudo aquilo que está comigo é santo, porque eu não posso tirar algo de uma árvore e falar que aquilo é santo e a árvore não é, entende? Então, se a árvore é santa, aquilo que eu tiro da árvore também é santo. Então, se a maçã é santa, a macieira também vai ser, entende? E eu quero dizer que se sua oferta é santa, todo o resto do seu salário, todo o resto daquilo que é seu, também se torna santo. Entende? Porque mesmo que não fosse, o Senhor santifica. Então, se a raiz da árvore é santa, os ramos também serão. Então, se a oferta que você tira do seu salário é santo, todo o seu salário também vai ser. Amém? Então, que você possa entregar a sua oferta, entendendo isso, que tudo aquilo que é seu é separado, é santo, é consagrado a Deus. Não que você precise entregar tudo aquilo a Deus, não, muito pelo contrário. Se é santo, Deus cuida. Entende? É separado de qualquer outra coisa desse mundo. É exclusivo. E o que é seu é santo. Amém? Os dados da igreja estarão passando aqui em algum lugar. Eu acho que aqui embaixo. Não deixe de ofertar. Porque Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Deus te abençoe. E agora, Pai, eu oro por todos aqueles que estão entregando a oferta. Eu oro mesmo para que o Senhor abençoe tudo o que nós temos, Papai. Pois nós estamos ofertando a Ti, Papai, uma parte do que é nosso. E se essa parte é santa, tudo aquilo que nós temos também será santo. Em nome de Jesus, Papai, que o Senhor abençoe, Pai, aquilo que é nosso, assim como nós estamos entregando a Ti, Papai, aquilo que nós determinamos que é seu. Assim eu oro, Papai, nos abençoe tudo que é nosso, em nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Espero que todos estejam bem, amém? Hoje nós iniciaremos uma série de ministrações falando sobre o livro do apóstolo René, Abecedário das Células. Nós viemos de uma sequência de ministrações falando sobre a visão celular, né? O ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro, o Abecedário das Células, né? Que é esse livro aqui. Se você não leu, leia. Você que é líder, você que almeja ter a sua célula, essa é uma ferramenta poderosa que vai trazer muito conhecimento para a sua vida e vai acrescentar em muito no seu ministério, amém? Então eu gostaria de iniciar fazendo uma oração. Gostaria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos, aonde você estiver, né? Se você estiver assistindo na sua residência, chame os seus filhos, chame os familiares, né? O esposo, a esposa. Vamos entrar em oração agora para iniciarmos esse tempo falando um pouco sobre a palavra do Senhor, amém? Então feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe até esse momento. Pai querido, eu peço que o teu Espírito Santo esteja direcionando tudo que vai ser falado aqui nessa noite. Toda palavra que sair da minha boca seja carregada, cheia da tua unção, do teu amor. Pai querido, que não venha nada do meu coração e nada de mim, pois a tua igreja necessita ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com ela. Pai, em nome de Jesus, que o entendimento seja aberto, que nós possamos absorver 100% daquilo que o Senhor tem
para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Pai querido, eu te peço que o Senhor aquiete, né, a nossa alma, que o Senhor aquiete os nossos sentimentos, para que possamos ouvir apenas aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite cada um dos Teus filhos que estão assistindo essas ministrações através da internet. Pai querido, que sejam abençoados, que sejam tremendamente impactados por essa palavra, para que o Teu reino se estabeleça cada dia mais nessa terra e que famílias possam ser abençoadas através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu gostaria que você pegasse nas suas mãos a sua Bíblia. Apesar de nós estarmos utilizando um livro para falar um pouco sobre as células, nós vamos ter muitas referências bíblicas, então eu gostaria que você tivesse nas suas mãos aí, tivesse perto de você a sua Bíblia. Se você puder anotar, né, ter um caderno, uma caneta, vai ser muito importante, ok? Então, pegue nas suas mãos a sua Bíblia, abra ela em Isaías, capítulo 54, o versículo é o de número 2, amém? Isaías 54, versículo de número 2. Eu quero ler com você, né? Vou te dar um tempinho para você encontrar, que é o tempo que eu fui encontrar também, né? Isaías 54, versículo 2. Glória a Deus por isso, né? Como é bom estar na presença do Senhor. Isaías 54, versículo 2 diz assim, olha a ordem do Senhor através do profeta, diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Olha que poderoso. Olha que poderoso. A ordem do Senhor é para que nós alonguemos as nossas tendas, né? Para ampliar a nossa tenda, para se estender o lugar da nossa habitação, né? Então, é uma ordem do Senhor para que haja um crescimento, uma expansão do reino. E essa ordem é para a minha vida e para a tua vida. Mas nós não podemos ampliar ou expandir o reino sem antes nos municiar das ferramentas necessárias para isso, ok? Então eu quero falar um pouco sobre o que é a visão celular, né? A visão celular, ela é uma ferramenta poderosa de Deus, que Deus entregou para a sua igreja. E tudo que Deus nos dá é para o acréscimo no seu reino. Portanto, não pode ficar guardado. Antes, precisa ser colocado em prática e se tornar como uma espécie de bússola para nos orientar nas várias situações que nós vamos encontrar dentro da visão celular. Então, a visão celular, ela é uma ferramenta que Deus deu à igreja, né? É uma ferramenta que Deus entregou para nós para o crescimento do reino, né? Então, nós não podemos tomar uma ferramenta e deixá-la guardada, sabe, queridos? Nós precisamos receber essa ferramenta, nós precisamos tomar posse dessa ferramenta e fazer uso dessa ferramenta. Ou seja, nós precisamos colocar em prática, né, o que nós estamos aprendendo. Então vocês ouviram palavras poderosas a respeito do ganhar, a respeito do consolidar, do discipular e do enviar, mas não adianta nada receber todas essas palavras e guardar no coração e ficar ali, né, só como algo para você. Tudo que nós recebemos para o acréscimo do reino. Então toda palavra que você recebe, todo princípio novo que você aprende na palavra do Senhor, ele precisa ser praticado. Ele precisa ser colocado em prática para que haja o acréscimo no reino, para que o reino, né, ele possa, como que eu posso dizer assim, usufruir, né, daquele princípio, dos frutos que vão aparecer através daquele princípio. Então a visão celular, ela não é uma nova doutrina, a visão celular, ela não é uma coisa, uma estratégia para ajuntar pessoas, não. A visão celular é uma estratégia de Deus para o acréscimo
do reino, para o crescimento do reino de Deus. Então, queridos, tudo que você tem aprendido, tudo que você está absorvendo nessas séries de ministrações, você precisa colocar em prática. É necessário que você coloque em prática, né? Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer para você é que a visão celular é uma estratégia de Deus para o crescimento do reino e não para o crescimento de pessoas, né? Não para que pessoas se tornem líderes ou sejam notados, né? Não é para isso, não é para o crescimento pessoal, mas para o crescimento do reino. Porque na visão celular, o que nós aprendemos dentro da visão celular é que todos foram chamados para serem modelo. Não só eu, não só o pastor, não só o profeta, não só o evangelista, não só o missionário, não só aquele que tem uma liderança na igreja de algum ministério, de alguma rede, mas para todos. Ou seja, se você aceitou Jesus ainda esse ano, né, se faz uma semana, de repente no último culto que nós tivemos no domingo, você aceitou Jesus na sua casa ou lá na igreja, né, você fez a oração entregando a sua vida para Jesus, ótimo. A partir desse momento, entenda que você foi chamado para ser modelo, para exercer o papel de modelo, para que outras pessoas possam olhar para você e ver a luz de Cristo brilhando em você. Amém? Então, essa é a estratégia do Senhor. Essa é a ferramenta que o Senhor nos deu. Mas o que é uma célula, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a célula, não célula da igreja, a célula do corpo, né? Em termos científicos, as células são a menor parte dos seres vivos, responsáveis por suas formas e suas funções. Olha só, a célula ela é uma pequena parte, né, dos seres vivos. É a menor parte dos seres vivos. E eles são responsáveis por suas formas e suas funções. Se nós pegarmos essa informação e trouxermos para a realidade da igreja, nós vamos ver que não é diferente. A célula também é uma pequena parte do corpo de Cristo, da igreja, né? E ela também é responsável pelas suas formas e funções, né? É uma coisa que a gente sempre fala, eu mesmo sempre trato isso com os meus discípulos, eu falo assim, olha, nós somos formas, né, que formam. Então, é muito comum você ter em seus discípulos pessoas que se parecem muito com você, né? Por exemplo, o profeta, né, quando ele tem uma célula, é muito comum que dentro da célula dele, vários também tenham as funções do ministério profético. Por exemplo, um tem lá a visão espiritual aberta, o outro ouve a voz do Senhor nitidamente falando com ele, o outro tem um chamado de intercessão, sabe? Então, assim, dentro da célula, ela também tem essa característica de ser responsável pelas suas formas e funções, né? Elas derivam de outras células por processos reprodutivos e contêm todas as informações que passam dos indivíduos aos seus descendentes. Olha que interessante isso, né? Cada célula ela é derivada de uma outra célula, ou seja, havia uma célula e essa célula foi crescendo até que ela multiplicou, né? Ela se tornou duas. Por quê? Porque quando nós temos a nossa célula, desde o início nós precisamos ter esse entendimento que nós estamos formando líderes, né? Nós estamos gerando líderes. Então, dentro da nossa célula, outra célula vai ser formada, ser gerada, né? Então, a célula ela se deriva de uma outra célula.
ok? A grande maioria das células só pode ser vista através de um microscópio, pois a célula é a menor porção do organismo capaz de vida independente, sendo constituída de membrana. A membrana é a camada exterior da célula. Sua função é envolver a célula, protegendo-a e controlando a entrada e a saída de substâncias. Ela também é constituída de citoplasma. O citoplasma assemelha-se à clara do ovo e localiza-se no interior da célula, entre a membrana e o núcleo, tendo como função a nutrição da célula. E também tem o núcleo, né? Que é a terceira parte da célula. Está localizado dentro do citoplasma e trabalha na reprodução da célula. O núcleo possui todas as informações genéticas e comanda e gerencia toda a célula. Imagina um ovo, né? A membrana é como se fosse a casca do ovo, protegendo, né? Assim, controlando a entrada e a saída das substâncias, a casca do ovo, ok? O citoplasma é a clara do ovo, tá entre a membrana e o núcleo, né? E ela tem a função da nutrição. E o núcleo é ele que tem todas as informações genéticas e comanda e gerencia, né, toda a célula, que seria a gema, ok? E dentro da célula, como isso funciona? Né? Eu posso dizer que o núcleo é o líder. O líder de célula é quem tem, ele possui todas as informações genéticas. Por quê? Porque ele conhece todas as pessoas que estão ali na célula. Ele tem, assim, o conhecimento íntimo das deficiências, né? Das qualidades, das características de personalidade de cada um. Então o líder é ele que tem todas essas informações e ele que gerencia, ele que comanda, que dá as orientações, né? O citoplasma seria os Timóteos, né? Os 12 do líder, aqueles que são responsáveis pela nutrição. Né? Imagina assim, que os 12, eles são aqueles que ajudam, né, na nutrição, que ajudam a nutrir a célula com palavra de Deus, com oração. Olha que bacana. Olha como as coisas, como o reino do Espírito, ele se assemelha muito com o plano físico. Paulo fala isso, né? Que o plano físico ele é apenas um reflexo do que acontece no reino do Espírito. Então, esse paralelo ele é muito, muito fantástico. Sabe, assim, quando eu começo a pensar sobre essas coisas assim, eu fico maravilhado, sabe? Eu leio a Bíblia, eu leio livros, assim, eu fico imaginando as coisas, porque é muito profundo. Então, o líder, ele tem as informações genéticas, ele tem assim, as características, ele conhece e ele dá a direção, ele comanda, ele organiza, ele gerencia. Os 12, né? Ou Timóteo, que seria aqueles que a gente vai levantando para nos ajudar. Né? Então os 12, eles são aqueles que ajudam na nutrição, dando palavra, dando orientações, conselhos, né? Sabe quando a gente está com um problema e a gente busca quem? A gente busca as referências para pedir um conselho, né? No domingo passado, pastor Cléber, no sábado, nós tivemos a nossa festa de tabernáculos, o aniversário de 18 anos da Igreja Águas Moca. Foi uma maravilha, foi uma delícia, momento único, né? E eu tive a honra de poder fazer parte dessa festa maravilhosa, que delícia, né? Deus foi muito bom com a minha vida e com a minha família em nos levar, né, esse ano a estar junto, a caminhar junto, a estar também vivendo todas essas grandes maravilhas
junto ali com a Igreja Águas Moca. Agora eu sou a Igreja Águas Moca, se você não sabia, né? E olha só que interessante, né? O pastor Kleber, ele colocou lá os 12 da primeira geração e deu uma informação para a igreja. Olha, se você não sabia, né? Se você não conhecia, estes são os 12 da primeira geração da Igreja Águas Moca. Ou seja, se você precisa de alguma coisa, é aqui que você vai encontrar a nutrição, a palavra de alimento. Olha que maravilha, né? Olha que bênção, né? E a membrana seriam aqueles que estão chegando, estão iniciando a sua caminhada, né? Então, olha só, a célula, né? Cientificamente falando, ela é formada por membrana, citoplasma e núcleo. E nós podemos pegar essas informações e traçar um paralelo para a célula na igreja, que ela é formada por líder, 12 e membros, né? Aqueles que fazem parte daquela célula. Antes de tudo, eu quero lembrar que a igreja é um organismo vivo. Ele é o corpo. A igreja é o corpo. Ela nasce, cresce, amadurece para cumprir um propósito. Falando em amadurecer, né? A Igreja Águas Moca entrou num tempo de maturidade. Olha que maravilha, né? 18 anos, né? Maioridade. E com a maioridade se espera que venha a maturidade. Então nós precisamos entender que a igreja, ela nasce, ela cresce e ela se torna madura para cumprir um propósito. E esse propósito é a expansão do reino de Deus. Como organismo vivo, a igreja é composta de células, né? Essa é a razão da igreja celular ter espaço, cumprir um propósito na missiologia e trazer de volta a proposta do decreto sagrado liberado por Jesus, né? Que está lá em Mateus capítulo 28, 19, né? Que foi a ordem de Jesus para a igreja que ele estabeleceu naquele tempo, né? Qual foi essa ordem? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha só, então a igreja em célula, a igreja celular, ela cresce, ela amadurece para cumprir um propósito, né? Então nós precisamos entender isso, que a igreja, ela é um organismo vivo. E mesmo quando a igreja ela não se autodeclara uma igreja na visão celular, ela também é um organismo vivo e ela também tem as suas células. Ela também é formada por células, né? Eu me converti na Assembleia de Deus, né? Meus avós me levaram para a Assembleia de Deus ali na cidade de Santo André. Me converti ali e foi maravilhoso. Ali eu tive toda a base para ser quem eu sou hoje. Foi ali que tudo começou. Amo a igreja, amo as pessoas, né? Faz parte de mim. Eu costumo dizer que tem sangue assembleano nas minhas veias, né? Pentecostal do reteté. E olha que interessante, era uma igreja da Assembleia de Deus, que é uma igreja, né, que não é na visão celular, mas eu passei por todo o processo parecido com o que acontece na visão celular, né? Eu fui ganho logo após eu ter aceitado Jesus. Um casal acompanhava como que eu posso dizer assim, a minha consolidação, indo na minha casa durante alguns meses, trazendo os primeiros ensinamentos da palavra, né? Que eu costumo dizer que foi assim, a consolidação, né? Na minha vida, porque eles iam todas as quartas-feiras da minha casa, traziam um estudo, tinha lição, né? Como se fosse uma célula. E aí, após o meu batismo, ainda continuei indo para a escola dominical, né? Discipulado. E tinha também um acompanhamento desse casal.
Mas, e aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a participar do grupo de jovens, que era quase uma célula, né? Uma rede de jovens, né? Então é muito parecido o processo, mesmo quando a igreja ela não é na visão celular, ela tem o mesmo processo, porque a igreja ela é um organismo vivo e não tem como mudar, né? Como as coisas acontecem, não tem como você alterar, né? O crescimento, o amadurecimento, ele vem com o mesmo processo, né? Não tem uma alteração. Você pode mudar o nome, mas o processo é o mesmo, ok? Enquanto organismo vivo, a igreja se move por causa do cabeça, que é Cristo, aquele que comanda. Seu corpo, e é claro, é composto de células. Até mesmo os pés, que estão distantes da cabeça, têm uma composição celular extraordinária e recebem informações diretamente do cérebro. Hoje já sabemos cientificamente que cabeça e pés se unem em um propósito de equilíbrio total do corpo e do organismo. Isso não é invencionismo, é ciência. E também está escrito em Colossenses e em Efésios, né? Eu quero ler um desses textos daqui a pouco, mas antes eu quero só comentar algo. Olha só que maravilhoso, né? Tanto a cabeça como os pés, eles se unem, né? Num objetivo de dar equilíbrio ao corpo. Que isso nos ensina? Que a célula, independente do seu tamanho, independente da sua, como posso dizer assim, da sua representatividade na igreja, né? Pode ser aquela célula que tem menos pessoas, que está começando, né? Mesmo essa célula, ela é importante para o equilíbrio da igreja. Então, querido, se você está pensando assim, se alguma vez passou pela sua cabeça, eu não vou fazer célula porque eu só tenho 2 discípulos, eu não vou fazer célula porque, olha a célula do fulano, tem 25 pessoas, a minha só tem 2 pessoas, então eu vou parar. Eu quero dizer para você que isso é um pensamento de Satanás. Joga fora, abandona isso. Porque independente do tamanho da célula, se a sua célula é você e mais 2, é você e mais 1, não importa se na hora dos trabalhos, né, nas festas e nos eventos da igreja, se a sua célula é a célula que faz mais coisa ou a que faz menos coisas na igreja, eu quero dizer para você que ela é tão importante quanto qualquer uma outra para o equilíbrio do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, mesmo que hoje você tenha apenas um discípulo, não desista de fazer a célula. Não desanime, não pare, continue. Cada célula tem o seu tempo para crescer, para amadurecer e para multiplicar. Então, hoje você está com um discípulo. E vai chegar o tempo de Deus, em que todas as sementes começarão a germinar e você vai começar a colher os frutos do seu trabalho. Então não desista, não pare, continue olhando para Jesus, que é o alvo, e continue a caminhada. Amém? Vamos lá, eu quero ler com você Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Amém? Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, versículo 18. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha só, ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Cristo é a cabeça. E todo o corpo depende dele. Amém? Em termos espirituais, as células são uma parte integrante do corpo de Cristo, o qual tem funções diferentes, mas objetivos iguais. Um desses objetivos é dar ao corpo a característica de organismo vivo, ou seja, igreja que cresce
desenvolve-se e cumpre o seu propósito plenamente sadio. Uma célula vai além de um preenchimento retórico numa estratégia. As células funcionam, dão resultado e cumprem uma parte importantíssima na reprodução. Dificilmente um ministério que não está em células terá um êxito reprodutivo como o daquele que está na visão celular. Falo isso por causa da própria proposta da visão celular e de experiências anteriores. O resultado da igreja celular é rápido e duradouro. Isso é extremamente importante. Todas as células, independente, como eu falei, independente se a sua célula ela tem 25 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, ou se a sua célula tem apenas 2 pessoas. Elas fazem parte do corpo. E todas elas têm uma função. E uma dessas funções é trazer o amadurecimento do corpo. As células, elas trabalham para o crescimento e amadurecimento do corpo. E é assim na igreja. Todas as células, elas precisam trabalhar com esse propósito. Crescimento e amadurecimento do corpo. Crescimento e amadurecimento do corpo. Fazendo assim, a igreja, ela crescerá e ela alcançará os objetivos e os propósitos para o qual o Senhor a chamou. Amém? As células são responsáveis por um êxito ministerial e, ao mesmo tempo, oferecem capacitação para que o corpo de Cristo, a igreja, seja adestrado numa velocidade muito grande, galgando territórios dantes jamais conquistados. As células são o elemento reprodutivo debaixo de um equilíbrio perfeito, que além de dar vida ao organismo, renovam-se e se reproduzem com uma perspicácia, multiplicando-se organizadamente para que todo o corpo bem ajustado funcione melhor. Olha só, então assim, as células são responsáveis pelo êxito ministerial, né? E ao mesmo tempo, elas são responsáveis por oferecer a capacitação do corpo. Então assim, uma igreja que vive a visão celular, a real, né? Coloca em prática cada princípio da visão celular, ela tem um crescimento muito mais rápido, muito mais, não só rápido, mas também equilibrado que uma igreja que não caminha na visão celular. A igreja que não caminha na visão celular também vai crescer, mas o crescimento dela vai ser mais lento. Por quê? Porque na visão celular, todos têm a responsabilidade de gerar líderes. E numa igreja onde não se caminha na visão celular, só o pastor é responsável por ensinar, só o pastor é responsável por gerar líderes. Né? Eu já frequentei, como eu disse, eu já frequentei tanto igreja da visão celular, frequento hoje, como também igrejas que não eram na visão celular. E é exatamente isso. Né? Na igreja que não é visão celular, é de Deus, amém? Entendam isso, ela é de Deus, mas o crescimento ele é mais demorado. Por quê? Porque é o pastor que precisa pegar o camarada e ir ensinando, discipulando, orientando, e é só o pastor. Na visão celular, todo líder de célula, ele tem a responsabilidade de pegar o novo convertido e levar esse novo convertido ao amadurecimento. Né? Então todo líder de célula, ele é responsável por pegar tudo aquilo que ele aprendeu e transmitir a outro. É o fazer discípulo. Amém? Olha, então assim, eu estou lá na igreja e aí eu ganho uma pessoa para Jesus. Então eu sou responsável por levar essa pessoa ao amadurecimento. A hora que chegar num ponto em que eu não tenho mais o que oferecer, essa pessoa, ela vai ser capacitada por outra pessoa. Né? No caso, se eu sou um líder de célula, eu estarei ensinando os meus discípulos. Mas vai chegar uma hora que esse discípulo ele vai chegar num nível de conhecimento e de maturidade que ele vai precisar caminhar. E aí ele vai se tornar, ele vai ser discipulado por uma outra pessoa, pelo meu discipulador. E aí o meu discipulador vai pegar ele, vai ensinar ele e ele vai começar a crescer. Assim como eu também estarei crescendo. Então olha só a velocidade disso tudo. Cada líder gerando um outro líder
e cada novo líder gerando mais um novo líder. Né? Esse é o segredo da multiplicação na visão celular. Eu trouxe essas informações da célula, né? Traçando um paralelo dentro da igreja. Mas eu quero falar qual é a proposta agora, né? Para a gente entender um pouco qual é a proposta da igreja em células. A igreja em células não tem apenas uma proposta. Ela caminha por propósitos, né? Dentro da chamada recebida por Jesus para cumprir o ID. Então, a igreja em célula não tem apenas uma proposta, ela caminha por propósitos. Tá? Não se trata de um agrupamento de pessoas, mas de cada um entender que nasceu para ser discípulo e formar discípulos com o caráter de Cristo. Entenda isso, né? Não é só um agrupamento de pessoas. A gente não se reúne na igreja lá só porque no domingo não temos nada melhor para fazer, ou porque é um lugar bacana, um ambiente familiar, onde nós encontramos amigos, temos uma musiquinha ao vivo, né? Uma palavra bacana e depois a gente vai embora. Não, nós entendemos que nascemos para ser discípulo e para formar discípulo. Amém? Então, nós geramos da mesma espécie que nós somos. Entenda só, nós geramos aquilo que somos. Se eu sou discípulo, eu vou gerar discípulo. Se eu não sou discípulo, eu vou gerar rebeldes. É assim. Então, se eu sou discípulo, eu gero discípulo. E você é discípulo, amém? Coloca a mão no coração e fala assim, eu sou discípulo. E eu vou gerar discípulo. Amém? Toma posse disso. Dentro dessa chamada, dentro do chamado da igreja, a igreja em célula, ela trabalha para cumprir alguns propósitos. Eu listei aqui alguns. Quero falar sobre eles rapidinho, tá? Primeiro propósito, equipar os santos. Equipar os santos fala de ensinar cada novo convertido a compreender os processos espirituais, de forma que consiga ocupar o lugar devido para o qual Jesus Cristo o chamou. Isso é muito diferente de apenas ter membros que apenas participam dos cultos aos domingos ou em algum outro dia da semana, pensando que assim estão concluindo a sua missão, ou que, trabalhando num final de semana na obra de Deus, acham que tudo está resolvido. Não. Não está. O chamado para todos é fazer discípulos. E para fazer discípulos, nós precisamos ser equipados com as ferramentas necessárias para isso. Então, querido, você frequentar o culto de domingo, você fazer seu devocional todos os dias ali, lendo a Bíblia, tendo um tempinho de oração com o Senhor, você participando de algum evento da igreja, seja limpando, organizando, seja decorando, eu costumo dizer, até quem participa de dança, teatro, música, né, o Ministério de Louvor, queridos, nada disso cumpre chamado. Entenda isso. Jesus não chamou ninguém para ser músico. Não chamou. Jesus não chamou ninguém para ser dançarino do ministério de dança. Jesus não chamou. Qual é o seu chamado? Meu chamado é participar do teatro da igreja. O meu chamado é participar do ministério de louvor. Não. O seu chamado é fazer discípulos. Não tem dentro da palavra, em um lugar nenhum você vai ver Jesus falando assim, olha, e vocês foram chamados para cantar. Você canta no ministério de louvor? Eu canto também. Mas eu entendi que o meu chamado é fazer discípulos. Eu canto para entregar algo para o Senhor. Entendam isso. Amém? Então assim, nós não estamos cumprindo o nosso chamado por participar no culto ou fazer parte de algum ministério da igreja, de dança, de teatro, de limpeza. Nós não estamos cumprindo o chamado assim. Nós cumprimos chamados quando nós fazemos discípulos.
quando nós ganhamos uma alma, quando nós acompanhamos esse novo convertido até ele se tornar consolidado, quando a gente discipula essa pessoa até ela se tornar madura e quando ela é enviada para fazer novos discípulos. Aí nós cumprimos o chamado. Aí nós cumprimos a missão. Amém? Entenda isso, querido. Não se engane. Se você é daquelas pessoas que vão para a igreja e acham que já fizeram bastante só porque participam de algum ministério dentro dos cultos, não pense assim. Você precisa fazer discípulos. Amém? Esse é o propósito. A igreja celular possui alvos, estratégias, metas a serem perseguidas e um propósito organizado. E tudo isso logra êxito se os discípulos estiverem equipados para cumprir a missão que receberam em Deus. Ou seja, nós só vamos alcançar o êxito dentro dessa chamada, dentro desses propósitos, se nós estivermos equipados, né? Então, o primeiro propósito da igreja é te equipar. O primeiro propósito da igreja celular é equipar os santos, é te dar ferramentas. Ah, você precisa ganhar almas. Quais são as ferramentas para ganhar almas? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter entendimento do que é o reino de Deus. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo e não você, não os seus argumentos. Olha só. Então, o primeiro propósito é te equipar, te dar as ferramentas para cumprir esse chamado. Amém? Por exemplo, para se ganhar uma vida na visão celular é fácil. A diferença está no compromisso que a visão coloca naquele que ganhou essa vida. Com cuidado, acompanhamento, maneira de tratar e orientar. Tudo tem um porquê bíblico. Por exemplo, eu já fui de uma igreja mais tradicional, não foi a Assembleia de Deus, tá? Foi uma outra igreja. E lá era assim, você ganhava a pessoa para Jesus, levava até o culto, a pessoa aceitava Jesus e problema do pastor. Agora o pastor que cuida, ele é o pastor. Eu sou só uma ovelha, quem cuida da ovelha é o pastor. Não é isso? Quem é que cuida das ovelhas? Não é o pastor? Então o pastor que cuida. Não é verdade? Não, tá errado. Se você prestar bem atenção, o pastor cuida do rebanho. Mas da ovelhinha que nasceu, quem cuida é quem gerou. Quem é que amamenta? Não é a mamãe ovelha? Não é? Quem é que ensina os primeiros passos? Não é a mamãe ovelha? Olha só. É a mamãe ovelha. Não é o pastor. Não é o pastor que vai lá e dá o leite. Vocês estão entendendo? Olha só. Olha que fantástico isso. Mas eu fui de uma igreja em que era assim. A pessoa aceitava Jesus e o pastor que se virava. Imagina um pastor para cuidar de 30 novos convertidos. Um exemplo, a gente faz um evento na igreja e 30 novos convertidos ali. E o pastor Kleber tem que cuidar de todos sozinho. Ele é o pastor. Ele que cuida. Na visão celular, isso é diferente. Eu ganhei a pessoa para Jesus. Eu tenho o compromisso de acompanhar essa pessoa até ela se tornar madura na fé. Ou seja, os primeiros passos, né? Dar o alimento, o leitinho, até ela começar a aprender a comer sozinha. E mesmo quando come sozinho, você ainda tem que acompanhar. É como uma criança. Eu tenho 4 filhos. Né? Eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho a Júlia com 17, eu tenho a Alessandra com 11 e o Ben com 5. O Ben tem 5 anos e até hoje a gente ainda precisa acompanhar na hora que ele está comendo. Porque às vezes não quer comer, só quer comer doce, salgadinho. Você que tem filho sabe do que eu estou falando. Né? Então, olha, essa é a diferença. Segundo propósito, gerar amor pelos perdidos. Não há como ganhar vida sem ter amor pelos perdidos. E a igreja celular trabalha na evangelização até que o perdido se converta e seja discipulado para gerar amor por outros. Não é difícil para o novo convertido se converter na visão celular, se ele nasceu como fruto dela. Por isso, o resultado é fantástico.
Depois que o novo convertido está formado, ninguém segura o poder da evangelização e da grande pescaria. Olha só. Então, um segundo propósito da igreja na visão celular é gerar em você amor por aqueles que estão perdidos. E aí, quando esse amor ele é gerado em você, você vai lutar, você vai se empenhar, você vai orar, você vai... Né, quando a gente... na escola de líderes, quando eu estava ministrando na escola de líderes, eu fiz isso, né, no último módulo. Chegou um momento que eu falei pro pessoal assim, olha, vocês vão fazer uma lista com 3 nomes e vocês vão orar durante alguns dias por esses nomes e jejuar, e depois vocês vão convidar essas pessoas para a célula de vocês, né? E foi assim muito interessante que nós tivemos grandes resultados com esse propósito, né? Então assim, quando eu amo, quando o amor de Deus ele entra na minha vida e eu começo a sentir esse amor pelo perdido, eu oro por ele, eu jejuo por ele até que eu ganhe ele para Jesus. E aí eu começo a gerar nele esse amor, para que ele também ame com o amor de Deus e comece a orar e jejuar para ganhar outros. Amém? E o terceiro e último propósito da igreja na visão celular é ganhar vidas. Ganhar vidas é a forma de levar os discípulos a perderem o medo de evangelizar e ter uma célula. Porque a visão celular respira esse propósito. O líder principal deve estar bem consciente quanto a esses propósitos para evitar ciúmes quanto ao crescimento e ao surgimento de novos líderes. Ou seja, o líder da célula, o líder principal da célula, ele precisa estar maduro para evitar qualquer tipo de sentimento de ciúmes. Porque dentro da sua célula, querido, Deus vai levantar outros líderes que também vão começar a crescer e crescer e crescer. E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A igreja celular forma líderes, pois é impossível ser pastor de multidões sem um grande número de líderes para cuidar bem do povo. Queridos, há uma palavra profética liberada sobre a igreja Águas Moca, né? De que seríamos tantos, seríamos em grande número, a ponto de nós termos 3 cultos no domingo. E aí, depois de um tempo, veio essa situação toda aí dessa pandemia. E aí, as pessoas ficaram em casa. E todo mundo pode ter pensado assim, poxa, mas e os cultos? Eu quero dizer para você, querido, nós estamos tendo um grande número de visualizações, né, nos cultos online. Também estamos tendo um grande número dentro daquilo que é permitido nos cultos presenciais. E eu quero dizer para você, essa pandemia ela vai acabar. Esse tempo ele está se encerrando. E quando nós voltarmos, eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai nos acrescentar em um número tão grande que nós não vamos conseguir fazer um culto apenas no domingo. E se você entender isso, e entender que o Senhor te chamou para ser ferramenta nesse tempo, porque enquanto você está na sua casa assistindo o culto, você também pode estar na sua casa fazendo célula e convidando pessoas. Olha só, cuidado com a aglomeração, tá? Tem que ter um número, né? Mas você pode fazer célula online, né? Olha as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Nós temos na nossa igreja hoje células online, via WhatsApp, via Zoom, via Instagram, todas as ferramentas possíveis. Faça parte. Eu quero encerrar a ministração de hoje lendo um texto que diz assim, lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15, né? Jeremias capítulo 3, versículo 15. Eu quero encerrar com esse texto, ok? E nós já vamos orar. Jeremias, capítulo 3, o versículo 15, diz assim: E
E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Olha que palavra, olha a promessa do Senhor. O Senhor vai nos dar pastores, segundo o coração dele, e eles vão nos apacentar com ciência e inteligência. Então eu quero dizer para você que você é uma dessas pessoas que o Senhor chamou para cuidar de vidas. Amém? Todos nós temos o chamado para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você foi chamado para fazer discípulo. Amém? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer pela presença do teu Espírito Santo nessa noite. Pai querido, muito obrigado por cada uma das pessoas que assistiram essa ministração e por aquelas que vão assistir num outro horário, num outro dia. Mas Deus, mantém a mesma unção, mantém, ó Deus querido, a mesma manifestação do teu Espírito, que tudo aquilo que o Senhor tratou nessa noite, pessoalmente comigo, eu quero pedir para que o Senhor também trate com aqueles que estão assistindo. Pai querido, em nome de Jesus, alcança-os com a tua unção, com o teu amor, com o teu poder. E em nome de Jesus, que nós possamos cumprir o chamado, que é fazer discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a semana que vem. Só te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou fiel. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado,